Nós vamos agora ler a palavra, a base para a nossa meditação nesta noite. Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 a 36. Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 a 36. Diz assim a palavra: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa, não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos meditar, irmãos, nesta noite, por alguns instantes, sobre o tema Só o sábio é livre. Só o sábio é livre. O capítulo 8 do Evangelho de João começa com o Senhor Jesus sendo questionado pelos líderes religiosos, como sempre. Eles trazem na presença de Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério. E pela lei de Moisés, tinha de ser apedrejado o casal, mas só que eles já erram trazendo só a mulher. Então eles chegam diante de Jesus e dizem: Mestre, o que vamos fazer com essa mulher? A lei de Moisés manda apedrejar. E o que o Senhor diz? Porque eles já sabiam quem era Jesus, que Jesus jamais ia mandar apedrejar alguém, mas eles estavam procurando um pretexto para poder ter algo para que fizesse com que Jesus parasse com o ministério dele. Eles foram perseguidores de Jesus o tempo todo. Então Jesus se volta para ele e diz assim: quem de vocês que não tiver pecado, que atira a primeira pedra? E diz o texto que eles foram saindo, começando pelos mais velhos. Eu imagino a cena, né, que todos já estavam com a pedra na mão, e talvez os mais fortes com a pedra maior ainda, né, para causar um estrago maior. Diz que eles vão soltando as pedras e vão saindo, até que ficou só a mulher. E Jesus olha para ela e diz assim: vai e não peques mais. Eu não te condeno. Vais e não peques mais. Então, queridos, a libertação espiritual é algo fundamental na nossa vida. Veja que aquela mulher, após ser liberta pelo Senhor Jesus, ela não voltou mais para aquela vida que ela tinha. Por quê? Porque o pecado escraviza a pessoa. O pecado começa a moldar a pessoa, e então, após a libertação, há uma transformação na vida da pessoa e há uma nova vida. Nosso texto diz que um grupo de judeus havia se convertido. Não sei até onde ia essa conversão, né? Que a palavra deles logo em seguida não mostra isso. E eles queriam ser discípulos de Jesus. Então o Senhor Jesus se dirige a eles e revela o estado deles espiritual. Porque eles diziam: não, nós somos livres. O povo judeu não é escravo de ninguém. Nunca fomos escravos, porque nós somos filhos de Abraão. Havia sido escravo, sim, no Egito 400 anos. Escravos na Babilônia, escravos na Síria. E agora eles estavam debaixo do domínio político de Roma. Então eles queriam enganar a si mesmos. Mas o Senhor Jesus não estava falando
desse tipo de escravidão. O Senhor Jesus estava falando de escravidão espiritual. Cirilo de Jerusalém escreveu sobre José. José do Egito diz assim: venderam José para ser escravo. Entretanto, era livre, radiante na nobreza da sua alma. Então, queridos, muitas vezes a escravidão humana não é algo tão sério, tanto quanto a escravidão espiritual, a pessoa sendo escrava do pecado. E é essa a proposta de Jesus para aquele grupo ali. E é essa a proposta de Jesus para cada um de nós aqui nessa noite também, e para todos aqueles que estão conosco pelas redes sociais. Uma libertação verdadeira. Quando nós estamos no nosso trabalho e a gente faz algo de errado, então o nosso chefe imediato nos chama, fala: olha, você fez errado, então tem de consertar, eu vou te ensinar a fazer certo. Então a gente vai fazer de maneira correta aquele trabalho. Então eu posso dizer assim, que eu sou dono da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. Muita gente diz isso. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Mas o Senhor Jesus aqui deixa muito claro que quando o assunto é pecado, quando o homem é escravo do pecado, o homem não faz o que ele quer, mas ele faz o que o pecado quer e o que o pecado manda. Eu ouvi há alguns anos a experiência contada por um colega meu de ministério. Ele trabalhava aqui em São Paulo, ainda bem jovem, nos anos 60. E ele gostava muito de fazer evangelismo de rua. E um dia ele evangelizou um rapaz, e o rapaz falou: olha, eu não preciso desse Jesus que você está falando, eu não sou pecador. Eu não sou escravo do pecado. Então eu não preciso dessa libertação. Então esse colega meu falou: então vamos dar uma volta na rua que eu vou provar para você que você é escravo do pecado. E eles começaram a caminhar e entraram numa tabacaria. E esse colega meu falou pro dono: me dá um maço de cigarro aí. E ele deu, o rapaz já foi abrindo o maço de cigarro e já botou cigarro na boca e acendeu, começou a fumar. Ele falou: está vendo que você é escravo do pecado? Eu não preciso desse cigarro. E pegou a carteira de cigarro todinha e jogou no lixo. Eu posso escolher se eu vou fumar ou não. Você não pode. Você já foi logo pegando o cigarro e fumando. Aí o rapaz falou para ele: 1-0 para você, pastor. Vamos em frente. Mais à frente eles chegaram num bar. Naquela época não tinha bar, tinha lanchonete, né? Aliás, não tinha lanchonete, tinha bar. E aí ele pediu uma cachaça. Diz que o rapaz já foi logo pegando o copo e virou logo o copo. Aí o pastor pegou dele e jogou fora. Falou: está vendo? Você não resistiu e eu resisti. Aí o rapaz falou: 2-0 para você, pastor. Eles continuaram caminhando e passaram numa casa de prostituição. E o rapaz já foi logo entrando. Falou: pastor, vamos entrar e tal. Ele falou: eu não preciso disso. Você é escravo disso. Aí o rapaz falou: realmente eu preciso desse Jesus, eu preciso de ser liberto. O pecado está dominando a minha vida. Então, irmãos, isso acontece na vida do homem. O homem que não foi liberto espiritualmente, ele faz o que o pecado manda. A gente presenciou isso aqui bem de perto, com 8 meses a Cracolândia aqui na nossa porta. Que as pessoas mais viciadas mesmo, escravo do pecado. Então o Senhor Jesus, olhando para aquele grupo de pessoas que viviam enganados, enganando a si mesmo, e ele diz que eles precisavam de ser libertos. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles respondem o quê? Nós não somos escravos de ninguém. Então não precisamos
de libertação. O Senhor Jesus diz assim, replicou Jesus, em verdade, verdade, te digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E vem o questionamento. Nós somos livres. Nós somos descendentes de Abraão. Então nós não precisamos de libertação. Então, queridos, o pecado é podemos dizer assim, uma condição que afeta toda a humanidade, desde a queda de nossos primeiros pais. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe alguém que diga, eu não sou pecador. Então o pecado faz o que na nossa vida? Nos separa de Deus. O próprio Deus fala através do profeta, os vossos pecados fazem separação entre mim e você, de tal forma que eu não posso ouvir vocês. O pecado também nos prende em uma vida de culpa. A pessoa que é escrava do pecado, ela vive numa vida de culpa. O pecado nos leva à vergonha. O pecado também leva à morte espiritual, que é o final de uma vida em pecado, é a morte espiritual, é a condenação eterna. Nós temos, queridos, na Bíblia alguns exemplos claros de pessoas que viveram como escravas do pecado. O rei Saul, por exemplo, foi citado ontem pelo nosso querido reverendo Silas, no sermão da noite, lá no Mackenzie. Saul viveu pela sua vaidade, pelo seu orgulho, achando que era mais sábio do que os outros. E ele passou a odiar Davi por causa disso. Porque Davi era totalmente diferente dele. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E ele sentia ciúmes, inveja. Então ele era o escravo do seu pecado. E então nós vemos outro exemplo, Judas Iscariotes, escolhido por Jesus para ser discípulo. No entanto, movido pela ganância, pelo amor ao dinheiro, ele traiu o Senhor Jesus por causa de 30 moedas de prata. Só o sábio é livre. O que tem afetado as pessoas hoje, então, é a escravidão do pecado. Aquele que é escravo do pecado faz aquilo que o pecado quer, que o pecado manda. Muitas vezes a gente vê a pessoa dizer assim, mas eu faço isso socialmente. Mas socialmente não é a hora que ele quer, é a hora que o socialmente quer que ele faça. Se podemos dizer assim, né? Então precisa passar por essa libertação. E para isso a pessoa precisa ter consciência, que se ela ficar achando, tentando se justificar, jamais vai ser alcançada. Então nós vamos ter essa consciência de que o pecado escraviza e o pecado leva a gente a fazer o que ele quer. A gente vê uma pessoa que muitas vezes inicia na vida do crime, ela começa com uma coisa muito pequena e vai crescendo, 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 crescendo e depois não tem controle mais. Conheci um pastor que já faleceu nos anos 80. Ele foi alcançado pelo poder do Evangelho. E ele era matador de aluguel. Ele falou para mim na minha mesa, lá em casa, tomando café comigo de manhã. Ele falou, pastor Camargo, eu cometi mais de 100 crimes. E eu ganhava para fazer isso. Mas hoje, Jesus me lavou, me libertou. E hoje eu trabalho para Jesus. O objetivo hoje é buscar almas para Jesus. Então a pessoa vai sendo envolvida pelo pecado. Depois ela não consegue mais sair. Por quê? O pecado escraviza. E a segunda coisa que nós vamos olhar, só o sábio é livre. Por quê? Porque a escravidão do pecado
leva a pessoa a fazer o que o pecado quer. Em segundo lugar, a escravidão espiritual. O Senhor Jesus diz assim no versículo 35, o escravo não fica na casa, o filho sim, para sempre. Então o Senhor Jesus usa aqui algo que eles conheciam lá. De forma assim muito simples, era algo corriqueiro para eles. Então o escravo, ele é comprado, ele é adquirido. Então ele é uma mercadoria nas mãos do seu senhor. Então no momento que o senhor achar que ele não serve mais, ele vende, ou então ele manda embora. Então ele não fica para sempre na casa porque ele é escravo. Lembra de Agar? Mesmo tendo um filho de Abraão, Sara falou assim, manda ela embora, ela é escrava. Ela está atrapalhando a nossa vida. De vez foi a Sara que sugeriu a Abraão que tivesse um filho com a escrava. E Abraão foi conversar com Deus e falou, manda embora. Então o escravo, ele não fica para sempre na casa, ele fica na casa por um período e pode ser mandado embora ou pode ser vendido novamente. Então, nenhum homem pode desnaturalizar um filho. Se bem que alguns filhos mereciam, né, ser desnaturalizados, né? Os filhos são tão rebeldes, trazem tanto problema para os pais, né? Que merecia ser desnaturalizado. Mas, normalmente, não acontece porque é filho. O Senhor Jesus diz, o filho fica para sempre na casa. Mas o escravo pode ser lançado fora a qualquer momento. Então, Jesus está dizendo isso para aquele grupo que está tentando justificar. Dizendo que não são escravos de nada, não são escravos do pecado, não são escravos de ninguém. O Senhor Jesus está dizendo, vocês estão enganados. Veja o seguinte, é como se Jesus dissesse para eles, vocês creem que são filhos na casa de Deus. Vocês creem que nada lhes pode separar da presença de Deus. Tenham cuidado. Por meio de sua conduta, vocês estão se tornando escravos. E o escravo pode ser expulso da presença de Deus a qualquer momento. Irmãos, isso mexe com o coração da gente, porque muitas vezes pessoas estão na igreja há tantos anos, mas estão na igreja apenas pela religiosidade, e não porque foram libertas do pecado. Estão na igreja, mas continuam ainda escravas do pecado. Não passaram pela libertação espiritual. Não passaram pelo novo nascimento. E diz Jesus que ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Então isso é um alerta, queridos, para todos nós. O Senhor Jesus faz uma ameaça para aquele grupo lá, vocês tomem cuidado. Que qualquer hora dessas, vocês vão ser lançados fora da presença do Pai, porque vocês são escravos espirituais. Vocês são escravos do pecado. Vocês vivem uma vida, vocês ensinam uma coisa e praticam outra. Isso é pecado. Quem faz isso é só escravo do pecado. O testemunho de vocês é um testemunho de quem é escravo do pecado. Não é um testemunho de quem é livre. Então há aqui uma ameaça de Jesus para aquele grupo. E para nós um alerta. Um alerta de Jesus para mim e para você. Você tem se comportado como filho ou como um escravo? Muitas vezes nós estamos agindo também de maneira errada. E a promessa, queridos, de liberdade oferecida pelo Senhor Jesus é o centro do Evangelho. É o novo nascimento. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o inferno, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Veja o que Paulo escreveu
em Romanos capítulo 6, versos 22 e 23, diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a pessoa que é liberta do pecado espiritual, passa pela libertação espiritual, agora ela vai produzir fruto para quê? Para a glória de Deus. Tudo que ela vai fazer é para a glória de Deus. A sua vida dentro da sua casa, dentro do seu lar, é uma vida para a glória de Deus. A sua vida no seu trabalho é uma vida para a glória de Deus. A sua vida lá na faculdade é uma vida para a glória de Deus. A sua vida lá no lazer é uma vida para a glória de Deus. Por quê? Paulo diz assim: uma vez libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Só o sábio é livre. Primeiro nós vimos que a escravidão do pecado leva a pessoa a fazer o que o pecado quer. Eu bebo porque eu quero. Não, você bebe porque você é escravo do pecado. Eu fumo porque eu quero. Você fuma porque você é escravo do pecado. Eu falo uma mentira de vez em quando. Você é escravo do pecado. E Jesus veio para trazer libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A escravidão espiritual. E ela gera sofrimento na vida das pessoas. E ela gera sofrimento nos familiares das pessoas. Alguns anos atrás, lá em Minas, no interior de Minas, eu estava junto com o presbítero fazendo visitas na rua, uma cidadezinha bem pequena. E nós passamos, tinha um senhor caído no chão assim, totalmente bêbado, todo sujo. Eu perguntei ao meu presbítero, falei: o senhor conhece ele, sabe o dele? Ele falou: sei. Eu falei: então vamos levar ele para casa. Colocamos ele no meu carro e fomos até a casa dele. Chega lá, nós batemos, a mulher abriu a porta. O presbítero falou: eu vim trazer o Roberto. Ela falou: que situação que está meu marido? 2 crianças. E nós entramos, colocamos ele no sofá na sala. E eu pedi à mulher, falei: faz um café bem amargo para ele. Diz o povo que café amargo cura bebedeiro. Eu não sei não, mas vamos fazer uma experiência. E ela fez. E ele tomou. E ela, enquanto ele estava ainda ruim, ela falou: nossa vida acabou. Nós estamos passando necessidade dentro de casa. Tudo que ele ganha, ele gasta com bebida, com os amigos. E nós temos falta aqui em casa, as crianças estão com alimentação precária. Ela falou isso para a gente em lágrimas. Ela era uma serva de Deus. As 2 crianças também frequentavam a igreja com ela. Aí eu falei: Roberto, eu preciso conversar sério com você. Eu falei: pastor, hoje não. Hoje eu estou bêbado, eu não vou entender nada que o senhor vai falar. O senhor pode vir aqui amanhã cedinho tomar um café comigo? Ele falou: amanhã eu estou de folga do trabalho. Era uma segunda-feira de manhã. Ele falou: amanhã às 7 horas da manhã eu espero o senhor aqui para tomar café comigo. Falei: combinado. E eu voltei para casa, eu morava a 25 quilômetros na outra cidade. A segunda-feira cedinho. 10 para 7 eu encostei na porta da casa dele, ele abriu a porta e falei: pastor, o senhor é pontual, hein? Eu falei: para a gente ganhar a alma para Jesus, a gente faz qualquer coisa, né? Pela importância que tem uma alma. E o Senhor me deu a oportunidade, irmãos, de falar de Jesus para aquele homem. E mostrar para ele a escravidão que ele estava vivendo, o sofrimento que ele estava lançando sua esposa e suas filhas. E ele começou a chorar. Falou: pastor, minha vida tem jeito? Eu falei: tem. Porque Jesus morreu lá na cruz para te dar libertação. E ele em prantos aí falou: eu quero Jesus. Roberto hoje é pastor da Assembleia de Deus. Então, irmãos,
A escravidão espiritual faz isso com a pessoa. Ela traz prejuízo para a pessoa em si, para o seu físico, e prejuízo também para a sua família. E muitas vezes prejuízo lá no trabalho também. Muitas vezes até despedido e com justa causa. Então o Senhor Jesus diz assim: o filho não fica para sempre na casa. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim. O escravo pode ser mandado embora a qualquer hora. Então, muitas vezes, queridos, nós queremos negociar com Deus. É o que aquele grupo que estava com Jesus queria fazer, negociar com Deus. Querer comprar a misericórdia de Deus com boas obras, com outras coisas mais, mas não tem negócio. Ou é filho lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, membro da família de Deus, então é um escravo do pecado, que está ali apenas ocupando espaço e muitas vezes dando mau testemunho, atrapalhando a vida da igreja. E chegamos ao último ponto: só o sábio é livre e só o Senhor Jesus liberta verdadeiramente. Verso 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só o Senhor Jesus liberta verdadeiramente. Então veja aí a proposta do Senhor Jesus. Ele esclarece a situação daquele grupo, como ele esclarece a minha situação e a sua, e ele traz a solução. Ele não deixa as pessoas confusas, mas ele traz a solução. E diz: se pois os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa libertação que Jesus oferece, queridos, é uma libertação integral. Abrange o corpo e abrange a alma. É uma transformação total na vida da pessoa. Porque a alma liberta da escravidão do pecado. Então ela vai agora coordenar o seu corpo e vai ter uma vida mais saudável. Por quê? A pessoa vai deixar de fazer muita coisa que fazia errada, que geravam sofrimentos e até mesmo enfermidades. É por isso que o Senhor Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, esta libertação permite viver em comunhão com Deus. Que coisa gostosa a gente viver em comunhão com Deus. Coisa gostosa a gente participar de um culto, de preferência aqui, né, presencial, mas pela internet também é bom. Mas não é tão bom quando você estar aqui junto com os irmãos, sentindo aquele clima gostoso aqui da igreja, né? Nós temos ouvido vários testemunhos de irmãos que têm sido abençoados pelos nossos cultos e têm testemunhado isso com a gente. Geralmente na segunda-feira ou na terça eu recebo muitos telefonemas, pessoas dizendo: pastor, que bênção foi aquele culto, que palavra. Então, irmãos, é gostoso a gente viver essa vida de comunhão com Deus. É gostoso a gente experimentar a paz de Deus no nosso coração. O Senhor Jesus diz assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Então você pode estar enfrentando a maior guerra lá fora, mas seu coração está em paz. Porque Jesus é o Senhor da paz, e Jesus é o Senhor do seu coração. Então você vai agir de maneira diferente. Porque você está em paz, a paz de Deus no seu coração. A pessoa liberta é uma pessoa que vive verdadeira alegria. Porque o Senhor Jesus é a nossa alegria. Ele é a fonte da nossa alegria. E vai viver também uma vida de amor. O Senhor Jesus diz assim: nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só uma pessoa liberta pode fazer isso. Pode fazer não, ela é levada a fazer isso pelo grande amor do Pai Celestial. Então, queridos, há um prazer
na pessoa liberta, verdadeiramente liberta, em fazer a vontade de Deus. E muitas vezes ela se encontra diante de uma situação e ela fala, não, isso não é a vontade de Deus, então eu não vou fazer. E desiste. Por quê? O coração dela está voltado para Deus. O coração dela está em comunhão com Deus. E o Espírito Santo fala com ela, fala, olha, isso aí é errado que você está prestes a fazer. Eu gosto de dizer que acende uma luzinha vermelha na nossa mente, quando o Espírito Santo fala, ó, aí não é para você. Eu vi o testemunho, alguns anos atrás, de um irmão, que hoje é diácono numa das nossas igrejas lá em Minas. Ele abandonou o evangelho. Um profissional, um engenheiro, uma vida profissional excelente, um bom emprego, um bom salário, mas abandonou o evangelho. E o pai presbítero orando por ele. E a mãe, uma serva de Deus, minha intercessora também, tenho certeza que ela está orando por mim nessa hora, já sabe que eu estou pregando. E aquele rapaz foi parar uma vez num baile. E ele estava lá, vendo aquela bagunça toda. Dizer que em dado momento, uma pessoa totalmente embriagada passou por ele, parou na frente dele, apontou o dedo para ele e falou, aqui não é seu lugar. Falei, toma. O Espírito usou uma pessoa embriagada para falar para você que você está no lugar errado. Dizer que na mesma hora aí, voltou para casa. E voltou para os braços do Senhor. Então, queridos, esta a liberdade que o Senhor Jesus oferece para a gente. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 13, diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então o próprio Paulo diz que há uma luta dentro de nós entre a carne e o Espírito. O Espírito quer a sua santificação. O Espírito quer a sua vida de comunhão com o Pai, com o Filho e com Ele. Mas a carne, por ter sido contaminada pelo pecado, lá no Jardim do Éden, a carne não quer essas coisas. E ela puxa de um lado, o Espírito puxa do outro. Então, se você estiver vivendo em comunhão com Deus, o Espírito vai ser vencedor. Ou se você se descuidar, a carne vai te derrubar. Então, irmãos, só o sábio é livre. Nós vimos em primeiro lugar a escravidão do pecado. A pessoa que é escrava do pecado, ela faz o que o pecado manda. Você vai lá e mata o fulano. A pessoa vai lá e mata. A pessoa está lá vendo algo na internet, que eu não sei nem como é que chama isso, né? Mas a Jordana sabe. E ela é influenciada por aquilo, de repente ela vai e faz uma besteira. Como aqueles adolescentes que andavam fazendo tanta coisa errada por aí. É o pecado que manda fazer. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Então, escravidão do pecado. Nós vimos logo em seguida a escravidão espiritual. O escravo não fica na casa para sempre. O filho sim fica. Então, se a pessoa está na casa de Deus, nós podemos assim dizer, e ainda é escrava do pecado, ela pode ser lançada fora a qualquer hora, porque ela não nasceu de novo. Só quem nasceu de novo vai gozar das bênçãos do lar celestial, sabendo da Nova Jerusalém que está nos aguardando. O Senhor Jesus vai preparar. E nós vimos em último lugar que só o Senhor Jesus liberta verdadeiramente. Corpo e alma. E após a libertação você começa a viver uma nova vida. Uma vida transformada. E o Senhor faz em você uma mudança de dentro para fora. Não é uma maquiagem, mas é algo que nasce lá dentro do seu coração. E o Espírito vai dizendo assim, Mateus, você tem de deixar isto. Larissa, você tem de deixar isto.
Celso, você tem de deixar isso. Pedro, você tem de deixar isso. Então o Espírito vai trabalhando na nossa vida. E você fala, sim, senhor. Sim, senhor. Porque ele mesmo te convence a deixar. Mesmo havendo a luta entre carne e espírito, o Espírito te convence a deixar. E a sua vida vai sendo transformada. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que cada um aqui tenha essa convicção nesta noite. E vocês estão conosco também pela internet. E vocês são verdadeiramente livres. E foram libertos pela presença do Senhor Jesus. Só o sábio é livre. Alguns passos aqui para a gente encerrar. O que é preciso fazer? Primeiro, reconhecer a escravidão do pecado. São 3 verbos. O primeiro verbo, reconhecer. Reconhecer que o pecado tem dominado a sua vida e que você está preso à escravidão do pecado. Sem Jesus, você está preso à escravidão do pecado. Nós temos um canto que a gente canta, né? De sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Porque sem Jesus, você é escravo do pecado. Então, preciso primeiro ter consciência disso. Falar, Senhor, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou aqui diante do Senhor, pedindo perdão, reconhecendo que sou pecador. Tenho desagradado o Senhor com minhas atitudes, com minhas palavras, com meu comportamento. Estou aqui suplicando, Senhor, perdão. E o segundo verbo, preciso de abraçar a promessa da libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já pensaram que coisa maravilhosa? Jesus fala para você, você está livre agora, meu servo. Você agora vai andar segundo a vontade do Pai Celestial. E só vai trazer benefício para a sua vida. Não vai mais trazer prejuízo. Então, nós vamos passar a confiar naquilo que a gente canta sempre aqui. Na obra redentora do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, na sua ressurreição. Isso vai ser uma realidade na nossa vida. O meu Senhor é um Deus vivo. Ele foi sepultado por 3 dias, mas venceu a morte. E Ele garante também a nossa vitória. Ele ressuscitou. Então abrace essa promessa de libertação. Verdadeiramente sereis livres. Jesus está dizendo. E o terceiro verbo, o verbo viver. Viva a liberdade oferecida pelo Senhor Jesus. E a resposta a essa liberdade é a gente viver para glorificar ao Pai Celestial. Onde você estiver, você vai glorificar. Seja qual for a situação, você vai glorificar. Porque você é verdadeiramente livre. Você abraçou a promessa e você está vivendo agora essa liberdade oferecida pelo Senhor Jesus. Então, queridos, a liberdade que o Senhor Jesus oferece é um presente inestimável. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, vou viver, você vai viver, nós vamos viver essa liberdade com gratidão e com compromisso diante do nosso Deus. Nós temos um compromisso com Deus. E esse compromisso vai mostrar para as pessoas que nós somos verdadeiramente livres. E as pessoas vão perguntar para você, por que você é assim? Por que você é diferente? Você vai dizer, porque eu sou verdadeiramente livre. E o Senhor Jesus é quem me libertou. Você vai dizer para ela, você quer também passar por esse processo de libertação? E assim, queridos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, cada dia mais vou buscar viver na plenitude dessa liberdade, servindo ao Pai Celestial e servindo as pessoas que estão ao meu redor, sempre
com alegria e com amor. Vamos orar? Eu não sei como está o seu coração, você que está aqui conosco no santuário, você que está conosco pelas redes sociais. Mas fale com o Senhor nessa hora. Abra o seu coração para Ele. E se você estiver precisando de algo que foi dito nessa mensagem, fala com Ele que Ele vai te dar agora. Não é depois, não é amanhã, mas é agora. Fala com o Senhor. Abra o seu coração. Ah, Jesus, eu tenho sofrido por causa de tal coisa que ainda não fui liberto. Mas me liberta agora, Jesus. O Senhor disse que eu vou ser verdadeiramente livre. Eu tomo posse dessa promessa. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos enviou Jesus. Pai, a nossa situação sem Jesus é uma situação horrível. E o final dela é a condenação eterna, no inferno, junto com Satanás e seus demônios. Mas para nos livrar, nos libertar, é que o Senhor nos enviou o Senhor Jesus Cristo. E disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, que esteja nesse momento acontecendo verdadeiras libertações, operadas pelo Senhor Jesus Cristo. Os corações que estão necessitando dessa libertação. Exaltado seja o teu nome, ó Pai, que o Senhor nos ama. E o Senhor nos deu Jesus para ser o nosso libertador. Ao Senhor, Pai amado, toda honra e toda glória. Ao Senhor Jesus, toda honra e toda glória. E ao maravilhoso Deus Espírito Santo que aplica essa verdade às nossas vidas, toda honra e toda glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.